Anteriormente, em Caminhos da Humanidade, as mudanças climáticas da Era do Bronze produziram uma série de transformações, incluindo desertificação, que levou muitas sociedades ao fim trágico. Uma onda de migrações foi contemporânea ao período bíblico de Abraão. Neste episódio, um pouco mais da historicidade do relato de Abraão, que, voltando do Egito depois de 1875 a.C., havia se separado de Ló, que escolheu viver em Sodoma, ao oriente, onde hoje provavelmente fica o lado jordaniano do Mar Morto, enquanto ele foi para Canaã. Algum tempo depois deste evento, ocorreu a famosa guerra contra os 4 reis. Esta guerra é importante do ponto de vista teológico, pois funciona como um tipo de oportunidade para que os sodomitas vejam e ouçam o bom exemplo de Abraão, que os salvará, e a seus pertences. Os sodomitas passam por uma provação e um alerta espiritual antes que sejam examinados e julgados. A justiça de Abraão será admirada por eles, mas no futuro a índole dos sodomitas não aproveitará esta oportunidade. E aconteceu nos dias de Anrafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, como escrito em Gênesis 14, verso 1 a 4. O relato bate com o quadro político da época. O Elam, um reino ao leste da Mesopotâmia, era nesse momento a nação mais forte e que fez certas alianças com alguns reis da Mesopotâmia. Eram os dias da dinastia Sucalmá, que foi conhecida como a dinastia dos grandes regentes e governou de 2700 a.C. até 1600 a.C. no Elam. Em meados de 1850 a.C., quando aproximadamente se passa Gênesis 14, governou o poderoso Sirukdu e mais tarde Siwe-Palar Kudpak, que fez aliança com a Síria, Mari e até com Hammurabi da Babilônia e saquearam o sul da Mesopotâmia. Mas Hammurabi também lutou com Larsa, que parece ser Elazar do texto, e com o próprio Elam. Além disso, Hammurabi parece ser posterior à época de Gênesis 14. Não temos certeza de quem era Quedorlaomer, o rei de Elam que lutou com Abraão, mas lembre-se que as cronologias têm muitas variantes neste período e nossas informações sobre os elamitas são bem limitadas. Entretanto, a história é bastante crível para este período porque reflete um reino rico da antiga Suzã da era dos patriarcas e seria presa futura dos assírios até serem absorvidos mais tarde pelos persas. Nesta guerra, Abraão, buscando a vida de seu sobrinho Ló, é apresentado ao leitor da história como um sheik, um chefe nômade, não apenas um profeta, mas um grande guerreiro, senhor de 318 guerreiros de sua casa e confederado com reis cananeus, seus vizinhos que o respeitavam e reconheciam seu direito naquela terra. Não muito depois desta guerra, temos o segundo salvamento de Ló, agora pelos anjos e pela intercessão de Abraão. Quando Ló, que vive na ímpia e maligna cidade de Sodoma, recebe 2 viajantes, talvez tenha reconhecido o caráter espiritual dos homens, ou talvez tenha pensado que eles eram reis ou representantes de algum chefe poderoso que poderia voltar para vingar-se de Sodoma caso fossem violentados. Não era incomum e talvez Ló tenha raciocinado que não só a honra, mas a vida de suas filhas e família estavam em perigo.
Afinal, eles já haviam passado por isso na Guerra dos 4 Reis. Ló não era um homem perfeito e, diante da tentativa de estupro coletivo que o povo de Sodoma queria infligir aos visitantes, chegou à loucura de oferecer suas filhas, quando é impedido pelos misteriosos visitantes que ferem os homens sodomitas de cegueira, orientam a família de Ló para não olharem para trás e abandonarem a cidade. O destino de Sodoma e das cidades vizinhas estava selado. Abraão havia intercedido pelas cidades, mas examinando o local, os anjos enviados por Deus não acharam sequer 10 justos para poupar a cidade. A cidade estava totalmente corrompida, fato demonstrado na tentativa de estupro coletivo. O estupro era um crime punido com pena de morte em muitas culturas orientais. Estava claro a todos daqueles dias que as perversões sexuais não seriam toleradas. A arqueologia tem demonstrado que a religião dos cananeus constava de sacrifícios de crianças em templos regados a orgias sexuais, que serão mais tarde vistas novamente no período de Josué e Juízes em Canaã. No texto bíblico, os anjos orientam a família de Ló a não olhar para trás, o que significava muito mais que visualizar a cidade, já que Abraão visualizou a tragédia de longe e nada aconteceu com ele. Olhar para trás trata-se de uma figura de linguagem que descreve uma pessoa voltando literalmente para pegar seus pertences em meio à catástrofe. Foi assim que a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal. O paradeiro de Sodoma é desconhecido, mas o texto identifica que ficava na atual região do Mar Morto, coberto de formações salinas. Talvez o que ocorreu com ela foi algo semelhante às pessoas que foram petrificadas pelos detritos da erupção de Pompeia. A mulher de Ló deve ter voltado para buscar pertences e foi vítima do enorme fluxo de elementos incandescentes que vieram da tragédia, tomando seu corpo e fazendo dela uma estátua de sal. A memória de historiadores antigos que nem eram judeus e muito menos cristãos registrou o evento de Sodoma e Gomorra e a destruição das demais cidades do Jordão. Strabo, ou Estrabão, geógrafo grego do primeiro século depois de Cristo, citou a tradição dos moradores das cercanias do Mar Morto, que conheciam a história de várias cidades da região que foram destruídas por fogo, betume, que afundou e queimou as cidades. Outro escritor que reconheceu a história de Sodoma foi Cláudio Ptolomeu e Tácito, entre os romanos. Em 1964, escavações na Síria, na antiga Ebla, encontrou milhares de tabletes, entre estes citações de negócios com uma cidade chamada Sadã, que seria equivalente a Sodoma. Mas devido aos conflitos políticos entre Síria e Israel, as pesquisas foram interrompidas e a equipe de estudiosos expulsa. Salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, filho de Arã, o irmão falecido de Abraão, sobreviveu com suas 2 filhas à catástrofe que destruiu Sodoma. A história a seguir é tão medonha que demonstra as consequências da forma de cultura que as filhas de Ló aprenderam em Sodoma e Deus queria eliminar. As filhas de Ló, seguindo os valores morais que aprenderam em Sodoma, embebedaram o próprio pai e tiveram relações com ele. Os filhos deste incesto se tornaram as nações dos Amonitas e Moabitas, um povo semita com a fé dos cananeus que sacrificava os filhos no fogo aos ídolos. Era para a religião de Sodoma ter terminado no desastre, mas continuou com as filhas de Ló e os povos que lhe foram posteridade. Moabe e Amon se negaram a dar passagem ao povo de Israel, que subindo do Egito se ofereceram para comprar a água. Foi Balaque, o rei dos Moabitas, que subornou Balaão para amaldiçoar Israel e, não tendo sucesso, seduziu o povo através das mulheres e prostitutas moabitas que se prostituíam com os israelitas diante dos ídolos. Fizeram guerra durante todo o período dos juízes, mas também foi a moabita Rute que entrou para a linhagem de Judá, tornando-se a ancestral de Davi e da família de Jesus. Assim como a mãe do rei Roboão também foi uma amonita. O mesmo Davi combateu e sujeitou os moabitas até os dias de Acabe,
quando reconquistaram sua independência com seu rei Mesa, como descrito em 2 Reis 3, 4 a 5. Este relato da Bíblia foi perfeitamente confirmado por um achado arqueológico, a Pedra Moabita, exposta hoje no Museu do Louvre, no qual o rei Mesa conta sua história, confirmando a historicidade da narrativa bíblica. Uma estupenda prova que calou críticos das Escrituras e confirma ainda a localização de cidades moabitas descritas em Números e Josué. Seus vizinhos, os Amonitas, deixaram de herança seu nome à atual capital da Jordânia, chamada Amã, mas foram substituídos pelos povos árabes que habitam lá até hoje. Graças à intercessão de Abraão, Ló teve sua família removida de Sodoma antes da destruição, mas foi a descendência deles que lutou incansavelmente com os filhos de Abraão. Deus, em sua misericórdia, adia o tempo de juízo e das consequências sobre muitos povos, mas estes não se arrependem e quando o juízo é adiado, eles acabam se tornando ainda piores. Antes de questionar os juízos de Deus, entenda que Ele conhece o futuro e, se você pudesse ver, sempre escolheria aquilo que Deus tem planejado ou decidido. Os profetas como Isaías, Jeremias, Amós e outros descreveram Moabe como um povo orgulhoso, os amonitas cruéis ao ponto de cortar o ventre das mulheres grávidas de Israel. Sofonias previu sua destruição total e o que sobrou deles e de seus territórios foi assimilado pelos povos árabes. Com o tempo, Amon e Moabe desapareceram totalmente. O Novo Testamento tem algumas citações a estas histórias. Romanos 9:29 diz que se não houvesse um remanescente do povo de Deus, um grupo fiel, o próprio povo de Deus terminaria como Sodoma e Gomorra. Apocalipse 11:8 usa Sodoma e Egito como símbolos de lugares que crucificaram Jesus ou que foram contra Jesus. Sodoma tem aqui o contexto de atrevimento contra Deus. Jesus usou a história de Sodoma para demonstrar a todos de que hoje é o tempo de avaliar e arrepender-se da maldade, pois quando vier o julgamento final, chegará e pegará as pessoas de surpresa, vivendo suas vidas de forma despreocupada. Lucas 17:28 a 29 diz: Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. No Antigo Testamento, devido ao desejo que os sodomitas tiveram de estuprar os anjos, que estavam personificados como viajantes, o termo sodomita começou a ser usado para práticas sexuais consideradas abomináveis, como podem ser vistas em Deuteronômio 23:17, Deuteronômio 23:18, 1 Reis 14:24, 2 Reis 23:7. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versos 5 a 8, diz que Ló era um homem justo que morava em Sodoma e deu testemunho da verdade. Mas os sodomitas continuaram sendo abusadores, pecadores e injustos até que foram reduzidos a cinzas, para exemplo aos demais que também viviam impiamente naquela época. Jesus, em Mateus 11:24, advertiu a cidade de Cafarnaum, que viu muitos de seus milagres, de que ela era mais culpável que Sodoma, que se tivesse visto o que Cafarnaum viu, existiria até os seus dias. Note que Jesus não compara os pecados de Cafarnaum, mas compara a quantidade de chances para crer que tornava Cafarnaum negligente e mais indesculpável que Sodoma. A carta de Judas, verso 7, diz que Sodoma e as cidades vizinhas praticavam fornicação e se entregaram aos pecados carnais, ou seja, se entregaram aos seus desejos sem atender à consciência moral e por isso foram visitadas pelo fogo eterno, demonstrando que o fogo eterno não é queimar para sempre, e sim queimar com consequências eternas, ou seja, já que tais cidades não estão literalmente queimando até hoje, elas já foram aniquiladas. Jesus pediu em Lucas 17:32 para lembrarmos da mulher de Ló, tão apegada aos seus pertences, à sua cultura, ao seu estilo de vida, que não percebeu o perigo e morreu por não conseguir abandonar as coisas que estavam destinadas a queimar.
Lembre-se de manter esse estudo no devido contexto e tirar lições para a sua vida e não para a vida dos outros. Trate as ideias dos outros como você gostaria que tratassem as suas, com muito respeito. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal. Continue nos acompanhando aqui no canal Observatório 7 na série Caminhos da Humanidade e assista os próximos episódios da saga durante a Idade do Bronze. Curta, compartilhe e divulgue para nos ajudar. Inscreva-se no canal acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos e confira nossa playlist com outros temas e, é claro, nossa bibliografia abaixo do título deste vídeo. Até a próxima para conhecer mais sobre civilizações, seus feitos e as escolhas humanas ao longo da história.